Olá, queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós temos um tema muito bacana para se pensar como classe de casais em devocional. É sempre muito bom parar e pensar e entender que a nossa caminhada aqui tem sido um tempo em que nós precisamos entender que aquilo que nós ouvimos e aprendemos da palavra de Deus é necessário se colocar em prática. Às vezes eu vejo alguns erros e algumas faltas em alguns casais, exatamente porque estão deixando de colocar em prática algo tão precioso que são os ensinamentos que nós temos extraído da palavra de Deus. É fácil perceber isso quando nós vemos algumas questões que estão aparecendo com alguns casais. Mas eu quero convidar você a meditar, a pensar e a se envolver cada vez mais, primeiro com Deus, o casal se envolvendo com Deus. Depois, esse casal que está muito envolvido com Deus, se envolvendo com um ministério que cuide de famílias. Porque vocês precisam abençoar outras famílias. A nossa luta e a nossa dedicação precisa ser em cuidar de outros, para que também outros possam ser fortalecidos pelas verdades da palavra de Deus e seus casamentos possam ser cada vez mais fortes para a honra e glória do Senhor. A nossa classe de casais em devocional, que nós temos aí 10 passos, que nós já mencionamos, mas vale a pena repetir cada passo aqui agora, para que vocês possam relembrar aquilo que é como nós temos como propósitos a seguir. E aí então nós vamos ter cada vez mais um casamento mais forte. Os 10 passos são os seguintes. Primeiro, nós precisamos entender que Deus é o Senhor do nosso relacionamento. Segundo, nós precisamos viver um casamento para a glória de Deus. As nossas decisões, os nossos atos, aquilo que pensamos e fazemos precisa glorificar a Deus. Terceiro, nós precisamos entender que tanto o homem quanto a mulher precisa perseverar diante das adversidades. Quarto, muito importante para um relacionamento forte, feliz e saudável, é exercitar o perdão. Nós já estudamos sobre o perdão e falamos sobre a importância do perdão. Quando isso está tudo muito bem resolvido, nós vamos para o 6º passo, que é o companheirismo. É a alegria de estarmos juntos, é a alegria de caminharmos juntos, é a alegria de sonharmos juntos. O 6º passo é o companheirismo. E depois nós precisamos, então, tornar o nosso lar, o 7º passo, tornar o nosso lar um lugar de bênçãos e de adoradores. E aí, então, neste lugar, desenvolvermos cada vez mais uma vida de oração e entendermos os milagres de Deus para as nossas vidas. 8º passo é entender exatamente a importância do cônjuge. Essa pessoa que Deus deu a você é a pessoa mais importante na sua vida para você amar, cuidar, respeitar e valorizar cada dia mais e cuidar cada dia mais. É a pessoa que Deus te deu para que vocês possam ter uma caminhada de muito tempo, de muitos anos, para a honra e glória do Senhor. Então valorize a importância do seu cônjuge. 9. Nós trabalhamos a integridade no relacionamento, com a proposta de banir dos nossos relacionamentos aquilo que não glorificam a Deus, aquilo que não nos dá felicidade, pelo contrário, rouba a nossa alegria. Então, o 9º passo é trabalhar uma integridade no relacionamento. E então o 10º passo, que já é o 10º passo, já é de um casal muito maduro, um casal que sabe muito bem o que quer, um casal que sabe muito bem onde está e onde quer chegar, é um casal que vai trabalhar com muita maturidade as diferenças e acabar com as indiferenças. Um casal maduro trabalha muito bem as diferenças e consegue vencer as indiferenças. É aquela frase que nós já estudamos nesse livro, que é fonte da nossa meditação e dos nossos estudos, este livro e mais outros que eu acabo pesquisando, que diz o seguinte: não existe casamento tão ruim que não possa ser consertado, e não existe casamento tão bom que não possa ser melhorado. Vocês vão perceber que hoje nós estamos com a trilha sonora geral aqui. O horário é o horário exatamente que o galo começa a cantar. Então, em algum momento vocês vão ouvir o galo cantando aí, porque está aqui muito próximo, né? Cachorro latino, mas live é exatamente assim, né? A gente
vai fazendo, nós não temos um estúdio preparado para isso, nós vamos nos ajustando e aí vem toda a trilha sonora da casa às vezes, que vai acabar fazendo parte. Eu só espero que de repente a Carla não suba aqui gritando comigo, tá certo? Fique tranquilo, isso não vai acontecer. Tomara que não, se Deus quiser isso não acontece. Irmãos, quando nós desenvolvemos uma certa maturidade no casamento, o nosso objetivo é entender que os nossos relacionamentos precisam glorificar a Deus. Esse deve ser o objetivo do homem, o objetivo da mulher dentro do casamento. E como é que nós vamos então ter um casamento que glorifique a Deus? Além dos 10 passos que eu mencionei, nós precisamos entender que somente através da palavra de Deus que nós podemos melhorar, restaurar e curar o nosso casamento. E ter um casamento que glorifique a Deus. Eu já usei muito essa frase aqui, onde eu aprendi com um amigo, ouvi tanto de um amigo essa frase que acabei memorizando, que ele fala que casamento mal resolvido é antessala do inferno. E nós não queremos viver isso. Um tempo de luta, de dificuldade, onde o demônio do divórcio muitas vezes está pairando sobre os muros ou as paredes dos nossos lares. Nós lutamos contra isso. E lutamos pelo casamento, lutamos contra o divórcio, mas lutamos a favor do casamento. E nós vamos ser muito abençoados e fortalecidos à medida que nós entendermos que é a palavra de Deus que nos dá os caminhos importantes e necessários para vencermos as dificuldades que nós enfrentamos nos nossos relacionamentos. E aí então nós teremos uma família que glorifique a Deus. A minha pergunta para você nesse domingo é: você tem um bom relacionamento com os familiares do seu cônjuge? Como é o teu comportamento em relação aos familiares do seu cônjuge? Pode ser que para você seja muito bacana, seja muito legal, está tudo muito bem resolvido. Ou tanto faz, eu nem ligo, não me importo se eles não estiverem por perto, melhor ainda. Eu não gosto da sogra, eu não gosto do sogro, eu não gosto dos cunhados ou das cunhadas. Eu quero esse povo bem longe de mim. Será que esse está sendo o seu comportamento? O tema de hoje nós vamos falar exatamente sobre a importância dos familiares nos nossos relacionamentos. Então, o tema é relacionamento com os familiares. Existe um texto bíblico, é claro, quando nós falamos sobre casamento, eu já mencionei várias vezes, em quase todos os estudos eu menciono esse texto bíblico, que vale muito a pena nós pensarmos sobre ele e sempre meditarmos nele, porque é exatamente um texto que realça e reforça o momento em que Deus cria o casamento e fala da sua propriedade maior, que é de tornar homem e mulher uma só carne. Marcos 10, de 6 a 9, diz o seguinte: mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são mais dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. O que Deus uniu, ninguém o separe. Ao longo dos anos no relacionamento, na vida dois, nós percebemos que se nós não cuidarmos, não observarmos detalhes, algumas coisas que chegam de forma tão minuciosa nos nossos relacionamentos, nós começamos a juntar alguns lixos. Já pararam para prestar atenção? Lixos aqui, um pouquinho de lixo ali, um pouquinho de lixo aqui, e isso vai trazendo alguns transtornos ao relacionamento. Lixos, eles acontecem e nunca vão deixar de existir, mas eles precisam ser colocados num determinado recipiente e serem descartados, porque senão eles vão trazer problemas ao relacionamento. Então, o que nós precisamos entender que aquilo que Deus uniu, o casamento que Deus criou, a aliança que Deus fez com você e com a sua esposa, ninguém, nem você, nem a sua esposa pode separar, tampouco a interferência dos familiares. Por isso, nós vamos meditar que é importante nós termos um bom relacionamento com os familiares dos nossos cônjuges. Há outras pessoas vão falar, não me interessa isso. Mas talvez você precisa começar a repensar um pouco sobre a sua decisão, porque ter um bom relacionamento com os familiares é muito bom para uma boa caminhada no seu relacionamento. Nós lemos o texto bíblico que fala, aquilo que
Deus uniu, não separe o homem. Ninguém pode intervir ou separar um casamento que foi unido por Deus. Quero fazer algumas observações introdutórias. Veja, quando um rapaz e uma moça se casam, eles rompem os laços que uniam a sua família. Os dois agora formarão uma nova unidade familiar. Quero deixar aqui o entre aspas, o deixa, é uma das responsabilidades mais difíceis, tanto para os pais quanto para os filhos. Isso não é tão simples assim. E de fato, em muitos casos, casais têm sido prejudicados no seu relacionamento porque os filhos nunca se desligaram da sua família. Nunca. Ainda estão tão ligados emocionalmente que querem trazer todos os costumes e práticas do seu contexto com seus familiares, pai, mãe, irmãos, para dentro de um lar onde uma outra pessoa pode não se adaptar a essas coisas. Então, deixar pai e mãe não significa romper com a família. Isso precisa ficar muito claro, porque alguns entendem de forma errada e se casam e abandonam os seus pais, e abandonam os seus familiares. Não é isso que a Bíblia ensina. Embora tenham deixado a família de sua origem para formar a sua própria família, marido e esposa não devem esquecer a importância de um bom relacionamento com seus familiares. Mesmo nessa composição de uma nova família, em momento algum nós podemos deixar de lado que é importante desenvolvermos um bom relacionamento com os nossos familiares. O relacionamento com os membros da família de ambos pode ser agradável, pode ser construtivo, mas o que eu tenho visto em muitos casos é que também pode ser muito tenso e muito difícil. E isso é muito comum em muitos relacionamentos, principalmente nesse período de adaptação. Há um tempo atrás eu conheci um casal que todas as vezes que a mulher queria visitar os seus pais, o marido até acompanhava, mas somente até a porta da casa dos pais dela, dos familiares dela. Deixava ali os filhos e a esposa, ele entrava no carro novamente e ia embora. Ele não tinha relacionamento com o sogro, com a sogra e com os cunhados e cunhadas. E isso de alguma forma afetava o seu relacionamento com a sua esposa. Então nós precisamos entender que muitas vezes o relacionamento com a família de ambos pode ser muito agradável, construtivo e benéfico para a vida do casal. Mas se nós não observarmos detalhes, e nós vamos falar sobre alguns detalhes daqui a pouco, ele pode ser também muito tenso e muito difícil, trazendo consequências ruins muitas vezes para o seu casamento. É interessante que nós olhamos para a palavra de Deus e há dois exemplos, um negativo e um positivo na palavra de Deus, de pessoas que tinham dificuldades de relacionar, ou um homem que tinha uma dificuldade muito grande de relacionar com seus familiares, mas nós vamos mencionar um outro exemplo que é positivo, de uma mulher que demonstra um relacionamento com a sua sogra de forma preciosa. O negativo era o relacionamento de Jacó. Por exemplo, lá em Gênesis 27, no capítulo 27, verso 41, fala que o relacionamento de Jacó e Esaú era muito tenso. Isso por causa da questão daquela primogenitura, um rouba a primogenitura do outro, a bênção do pai, e isso tornou o relacionamento dos irmãos muito tenso. Depois, Jacó tem um problema muito sério de relacionamento com seu sogro Labão e com seus cunhados, em Gênesis 31, verso 1 e 2. Os cunhados o acusavam de que ele poderia até estar se dando bem em todas as suas questões na vida, mas isso estava acontecendo em detrimento dele se aproveitar do sogro, e isso trazia um relacionamento tenso de Jacó com Labão e com seus cunhados. Mas também, mais tarde, em Gênesis 34 e Gênesis 49, vai mostrar que Jacó tinha uma dificuldade muito grande no relacionamento com seus filhos. Veja, esses são exemplos negativos, que não deve ser copiado. Mas há um exemplo muito positivo e muito interessante, que é o exemplo de Ruth, que teve um relacionamento muito agradável e muito construtivo com a sua sogra Noemi, que está relatado no livro de Ruth, no capítulo 1. Eu vou ler pelo menos 3 versículos, dois versículos 15 a 17, que diz assim, olha: Disse Noemi:
Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte, para me separar de ti. Gente, essa declaração, prestem muita atenção aí para quem não gosta de sogra e fica fazendo um monte de piadinha de sogra. Aliás, eu tenho alguns amigos que são apaixonados, apaixonado é exagero, mas que gostam muito da sogra e contam algumas piadas, às vezes são até engraçadas, mas é engraçado que isso criou uma cultura no nosso meio, né? Essas piadinhas de sogra e tal. Às vezes as pessoas conseguem tirar isso de letra, mas isso para algumas famílias já se tornou um problema muito sério. Essas piadinhas acabam trazendo muitos constrangimentos. Mas essa história que eu li aqui, está na Palavra de Deus, no livro de Ruth, mostra que ela tem um relacionamento muito agradável com a sua sogra Noemi. Os filhos de Noemi, que ambos morreram naquela época, e tinha as suas duas noras, a órfã e a Noemi, e a Ruth. E a orientação de Noemi é que elas pudessem voltar para os seus familiares, porque Noemi não tinha muito o que dar para essas mulheres após a morte de seus filhos. Então o relacionamento ficaria muito complicado e ela vai abençoar o retorno das suas noras para o seio das suas famílias, para elas voltarem para suas famílias. Órfã tem a bênção de Noemi, ali beija Noemi, se despede e vai embora depois da orientação desta sogra. Porém, Ruth faz essa declaração: não, eu vou estar contigo. Onde quer que fores, irei eu também. O teu Deus será o meu Deus. Onde quer que fores, eu estarei contigo. Somente a morte poderá me separar de ti. Uma declaração de amor, de comprometimento, de envolvimento de uma nora para com a sogra. Esse é um exemplo extremamente positivo que nós temos na Palavra de Deus. Talvez você está rindo aí do outro lado, Edmilson, mas isso é muito difícil. Gente, mas com Deus nós podemos resolver algumas questões muito complicadas em relação aos familiares. É difícil, mas não é impossível. É difícil muitas vezes porque as pessoas já adquiriram aquela cultura de que quando você se casa, você precisa romper imediatamente todos os laços com os familiares do cônjuge. Não! Quando você se casa, você traz todos esses familiares para a tua vida também. Então é muito melhor se esforçar para ter um bom relacionamento, porque eles sempre, de alguma forma, terão alguma participação no seu casamento, na sua família que você constituiu com o seu cônjuge. Alguns princípios precisam ser observados por marido e esposa para que o relacionamento com os familiares seja o melhor possível. Nós vamos falar muito sobre esses princípios. Um deles é a aprovação no casamento. Quando nos casamos, nós estamos muito interessados apenas na pessoa amada. O nosso objetivo é tê-lo ao nosso lado, é fortalecer a nossa união e logo querer casar para poder estar de uma vez por todas juntos o tempo todo. Mas o que nós precisamos entender, e os cônjuges precisam entender, é que ao adquirir um cônjuge, recebemos em troco um sogro, uma sogra, cunhados e cunhadas, e também os avós e os tios que serão dos nossos filhos. Como é que nós vamos então nos desvencilhar disso? Isso faz parte da árvore genealógica de cada um. Nós trazemos as pessoas ao casar, ao escolher um cônjuge, ao se casar com ele, e aí é interessante que você traz de troco, você traz no pacote completo um sogro e uma sogra, talvez se tiver irmãos e irmãs, que serão seus cunhados e cunhadas, e futuramente os tios dos seus filhos e os avós dos seus filhos. E como justificar então que para os seus filhos que você não gosta da família do seu cônjuge? Você já imaginou que isso vai se tornando uma bola de neve e pode trazer problemas para a sua geração posterior?
Eu acho tão bonito quando eu vejo uma família toda reunida. Há poucos dias eu recebi uma foto de um amigo de São Paulo, onde a família dele é muito grande, o Odimar e a Lúcia, e eles praticamente fecharam ali um restaurante sentados naquela mesa para jantar, os pais, os filhos, nora, genro, sabe, todo mundo ali desfrutando de um tempo de alegria, muito bacana. Aí vocês vão dizer, mas essa família não deve ter problema. Ah, se nós formos conversar com eles, provavelmente eles vão apontar muitos problemas. Mas é uma família que quer estar junto, é uma família que luta pela unidade, que apesar dos problemas e das diferenças, eles não querem trabalhar e viver com essa questão. Eles lutam para vencer essas dificuldades. Então entenda, claro que nós queremos estar sempre ao lado do nosso cônjuge, mas quando você se casa, você traz todos os seus familiares para viver de alguma forma indiretamente contigo, meu querido e minha querida. Então é melhor desenvolvermos um bom relacionamento. E eles têm uma importância para a aprovação no nosso casamento. Muitas pessoas perguntam se a ordem bíblica de obedecer pai e mãe inclui também obedecer-lhes quanto ao casamento. Olha, a maioria dos casamentos que eu tenho acompanhado, que eu vi ao longo da minha vida, eu e Carmen, que geralmente desenvolve alguns problemas, são casamentos que foram feitos na desobediência, onde os pais e as mães não foram ouvidos e os conselhos deles não foram observados. Algumas pessoas vão dizer, mas olha, eu já tenho a maioridade, então o meu pai e a minha mãe não tem mais importância nenhuma o que eles pensam em relação a eu entrar na vida conjugal, ao meu casamento, ao meu cônjuge. Outros vão dizer que enquanto nós moramos embaixo do teto dos nossos pais, sim, eles têm uma interferência importante e os seus conselhos são extremamente importantes para as nossas vidas, até mesmo em determinar com quem nós casamos ou não iremos casar. Mas eu quero trazer à memória de vocês, à mente de vocês, que independente da vigência ou não da autoridade dos pais sobre os filhos adultos, e é muito bom nós observarmos, porque existe um mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias sobre a face da terra. A palavra de Deus nos ensina sobre isso. Mas independente da vigência ou não da autoridade dos pais sobre os filhos adultos, a verdade é que é muito bom que o casamento seja feito com a aprovação da família. Isso gera tranquilidade, isso gera paz e isso gera de alguma forma um conforto e uma segurança maior no casamento, quando há aprovação de fato da família de ambos. É recomendável que os pais, mas isso é muito importante, porque é muito recomendável que os pais jamais façam pressão nos casamentos dos filhos. Tem pais que ainda não conseguiram entender isso, não é? É muito difícil. Lembra que lá no início eu falei que alguns pais não entenderam ainda essa questão do deixar, não conseguem viver isso de fato e deixar os filhos conquistarem uma maturidade, uma responsabilidade no casamento. Estão sempre interferindo. Então, a primeira recomendação aqui é importante, é que os pais jamais façam pressão nos casamentos dos filhos. O casal deve contar com a aprovação e com a simpatia dos familiares. Isso é importante. E ainda mais importante, eu quero deixar isso muito claro, é que se isto não ocorrer naturalmente, essa simpatia, esta aprovação dos familiares, faça um esforço você para que isso aconteça. A Bíblia nos ensina que no que depender de nós, precisamos ter paz com todos os homens. Sabe, buscar a paz no relacionamento é um esforço contínuo que nós precisamos ter entre o homem e a mulher, dentro do casamento. E isso perpassa pelo bom relacionamento com os nossos familiares. Outro fator muito importante é que o casal precisa lutar. Primeiro eu falei sobre a aprovação dos familiares no casamento. Mas outro fator muito importante é que o casal precisa lutar pela independência do casal. Alguns casais ainda não conseguiram ajustar isso muito bem e carregam já 10, 20, até 30 anos problemas porque não conseguiram resolver essa questão da independência no casamento. Esse é um fator muito importante para um bom relacionamento com os familiares, é a independência do casal.
E isso começa passando pela moradia. Já ouviram aquele provérbio, né? Quem casa, quer casa. Passa pela moradia, passa pela independência financeira. Veja, um outro fator muito importante que vai gerar independência no casal é que as visitas aos pais e aos sogros também precisam ser feitas de forma muito bem dosadas. Não convém ficar longas datas, sabe, longo período, né, na casa do sogro, da sogra, ficar lá o dia todo e ir para sua casa só dormir, do pai, da mãe. Não convém. Se você busca uma independência no seu casamento, é necessário observar que a visita aos pais e os sogros devem ser bem dosadas. O casal deve também, uma outra coisa, alguns erros, e eu conheço uma família que cometeu esse erro crucial, um casal que cometeu esse erro crucial na sua vida. O casal deve evitar de trazer irmãos e cunhados para morar na sua casa. Se tiver alguma necessidade, e isso for de fato extremamente importante, é bom colocar um prazo, um início e um fim para que isso acabe, porque essas coisas podem atrapalhar na independência do casal. Então isso é muito importante. E quando nós falamos dos conselhos, eu sempre digo aqui que na multidão de conselheiros há sabedoria, e é provérbios, é a palavra de Deus que nos ensina sobre isso. É só um conselho? Saiba qual o limite da interferência dos pais após o casamento. É só um conselho? Então nós precisamos sempre ter esse entendimento. Veja, primeiro é importante dizer que a interferência no casamento nunca é saudável, exceto quando for solicitado ou quando os pais perceberem que está ocorrendo algum tipo de violência. Eu lembro uma senhora, uma vez que eu conversava com ela, e ela falou que a sua filha recém-casada, ela estava chegando na casa da filha e eles estavam numa discussão muito acalorada. E ela entrou e parou próximo à porta, ouvia a discussão, mas ela preferiu não entrar na casa. Ela sentou ali e esperou aquela discussão acabar. Quando aquela discussão acabou, os ânimos se acalmaram, ela entrou então na casa e ali tudo estava resolvido. Olha que manifestação sábia desta mulher. Imagine se ela entrasse na casa exatamente naquele momento em que a sua filha e o seu genro estavam numa discussão muito acalorada. A presença dela poderia prejudicar. E muitas vezes é muito claro saber que os pais, eles têm, gente, é um relacionamento consanguíneo. De alguma forma, os pais têm uma dificuldade muito grande de serem imparciais. E os pais precisam entender que há um limite da participação, precisa ter um limite na participação deles para interferir no relacionamento. Mas a interferência, ela nunca é saudável, a não ser quando for solicitado ou quando os pais perceberem, é claro, que está acontecendo algo que seja uma violência física. E é óbvio, né, que aquela história que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, quando isso está numa discussão somente de bate-boca e tal, é claro, ninguém tem que se meter, eles que se resolvam. Mas quando isso parte para a violência, qualquer um pode meter a colher, porque violência nunca vai trazer benefício a um relacionamento. Então, os pais precisam entender perfeitamente isso. Mas eu quero partir para 10 dicas, falando ainda da independência do casal. São 10 dicas para lidar com a interferência da família na vida 2. 10 dicas importantes que vai fortalecer a independência do casal. Primeira dica: esforce-se para ter uma vida harmoniosa com a família de origem de ambos. Lembre-se que é preciso tolerância, respeito e solidariedade. Você precisa se esforçar para ter uma convivência harmoniosa com os familiares do seu cônjuge. Essa é a primeira dica. Segunda dica: deixe os limites claros para ambas as famílias, lembrando-os que as regras desses limites que vocês vão impor serve para todos, para os pais, para os cunhados, para as cunhadas, serve para todos, para os avós, para os tios, tias, servem para todos. Não existe ninguém que pode fugir à regra dos limites que o casal impõe. Então,
O casal precisa deixar os limites bem claros para ambas as famílias, seja a família da esposa quanto a família do esposo. Não existe favoritismo, os limites são impostos pela família. Terceira dica: priorize o casal e a nova família que vocês formaram. As pessoas, existem casais que tropeçam muito nisso. A família ainda de origem ainda é muito mais importante do que a família que você formou com seu cônjuge. Isso vai lhe atrapalhar e isso vai trazer consequências ruins, porque você vai abandonar algumas coisas que vai prejudicar o seu casamento. Quarta dica: não obrigue o cônjuge a escolher um lado em uma eventual discussão. Essa escolha tem que ser algo natural e de iniciativa própria. Ah, tá vendo? Você tem que combinar com a minha família, porque é a sua família. Não, olha, cada um vai ter o juízo, vai fazer o juízo certo, e a maturidade vai ajudá-lo a definir em qual lado ele vai apoiar. Mas isso precisa partir do cônjuge. Você não precisa incentivar, instar isso. Deixe isso acontecer naturalmente. Não obrigue o cônjuge a escolher um lado na hora da discussão. Quinta dica: mantenha uma distância saudável. Visite os parentes, participe das reuniões familiares, mas dê prioridade à vida conjugal. Sabe o que é uma distância saudável? É aquela em que os seus parentes não precisam ir na sua casa de chinelo, mas também não precisa ser tão distantes que eles vão à sua casa de malas. Então que seja um tempo saudável, um tempo curto, uma distância em que essa aproximação é boa, porque a participação da família, né, das reuniões familiares, isso precisa ser uma prioridade conjugal, é importante para a vida conjugal, mas essa distância precisa ser uma distância saudável, para que não invada a privacidade de vocês, para que não atrapalhe ali a vida conjugal desta nova família formada. Então, quinto, mantenha uma distância saudável, visite os parentes, isso faz parte, participe das reuniões familiares, isso é importante, mas dê prioridade à vida conjugal. Sexta dica: você não precisa, atenção homem, atenção mulher, essa sexta dica é muito top e é uma dica que dá muito problema às vezes, porque os casais não a observam corretamente. Você não precisa contar tudo o que acontece no seu casamento para sua mãe ou para o seu pai. Isso também faz parte de uma distância saudável e vai ajudar você a resolver seus desafios conjugais sozinho. E aí você vai perceber a sua força, você vai perceber a sua independência e você vai desenvolver e perceber a maturidade que você está trazendo para o seu relacionamento. Então olha, tem gente que aconteceu um negocinho aqui, um probleminha aqui, corre e vai lá contar para a mãe e para o pai. Isso é um problema muito sério, traz consequências para você. 7. Coloque-se no lugar do outro. O que você sentiria se fossem seus pais, seus irmãos, na mesma situação que você está vivendo? 8. Não faça comparações com a comida, Sabe, comparações, né? Não faça comparações de gênero algum, mas o mais importante às vezes é: a comida da minha era melhor que a comida da sua, minha mãe fazia assim, etc. Ô bonitão, ô bonitona. Isso, sabe, são duas pessoas diferentes, são culinárias diferentes, são princípios diferentes. Vocês agora vão desenvolver uma culinária própria. Vocês vão desenvolver agora um tipo de refeição próprio. Aqui em casa é muito bacana. Eu gosto muito de alguns pratos que minha mãe faz, mas eu também gosto muito de alguns pratos que a Carla faz. A Carla tem um estilo de cozinha completamente diferente da minha mãe. A minha mãe tem o estilo dela e a Carla tem o estilo dela. Eu não posso dizer que uma é melhor que a outra. A minha mãe cozinha muito bem, mas quem conhece a Carla sabe que a Carla cozinha muito bem, né? Então, eu não faço comparações, eu aprecio os pratos que ambas fazem, porque se fizer comparações eu vou criar sempre problema. Então é uma frase que não constrói, ela destrói. Ah, você não deve fazer assim porque minha mãe fazia assim, você fazendo assim está errado. Nem sempre que sua mãe fazia era o jeito certo, ou era o estilo dela. A sua esposa tem um outro estilo. Então, 8ª dica: não faça comparações. 9, não fale mal da família do seu cônjuge
Isso pode ser realmente desastroso na vida dois. Há pessoas que têm isso como algo constante no seu relacionamento. Falar mal da sogra, falar mal do sogro, dos cunhados, das coisas. Não fale, não faça isso. Falar mal traz consequências, sabe? São as pessoas que têm relacionamentos consanguíneos, são pessoas importantes para o seu cônjuge. Então não fale mal, não fale mal. Isso vai lhe trazer problema. Décima dica, peça ajuda, se necessário, para pessoas de sua confiança e que você acredita que querem o bem do casal. Nem sempre essas pessoas ou os conselhos que nós precisamos devem ser pedidos aos nossos pais ou aos nossos irmãos, aos nossos familiares. Às vezes nós precisamos de conselhos de pessoas que estão muito fora do nosso contexto familiar. E muitas vezes somos mais abençoados quando nós procuramos pessoas que têm boas intenções, pessoas que querem o bem do casal, são pessoas que abençoam muito as famílias, do que às vezes nós levarmos uma questão para o pai e para a mãe, porque eles têm uma tendência muito grande de serem parciais. E a parcialidade muitas vezes atrapalha na solução de um problema na vida conjugal. Todos os conselheiros matrimoniais são pessoas que tomam decisões e dão conselhos de forma imparcial. Por mais que muitas vezes nós sabemos e ouvimos as pessoas e sabemos qual é o lado que está certo ou errado, mas os nossos conselhos, a nossa participação num aconselhamento precisa ser imparcial. Essas foram as 10 dicas. Mas nós precisamos desenvolver amor, atenção e amabilidade no trato com os nossos familiares. As maiores dificuldades no relacionamento costumam ocorrer com os sogros e com as sogras. Isso não significa que nossos pais sejam melhores que os pais do nosso cônjuge, mas é mais fácil compreender os pais do que os sogros. Muitas vezes a sugestão dos sogros parece indicar desaprovação ou crítica, e muitas vezes a verdade é que elas foram feitas na melhor das intenções, e nós já julgamos como algo negativo, como uma crítica que tem como tendência trazer problemas ao nosso relacionamento. Nós nos entendemos melhor, muitas vezes, com os nossos pais, é claro, é óbvio, e por questões óbvias, do que com os nossos sogros. Então, um conselho que o sogro quer dar, às vezes nós achamos que aquilo é algo destrutivo, e ele está dando aquele conselho na maior das boas intenções. Então, quando nós desenvolvemos um amor, uma atenção e uma amabilidade no trato com os nossos familiares, nós conseguimos entender e eliminar esse sentimento de que sempre estão querendo se meter para prejudicar. Nem sempre é isso, nem sempre é isso. O mínimo que você deve fazer é tratar sogro e sogra, o mínimo que você tem que fazer é tratá-los com dignidade, os familiares do seu cônjuge. Evite uma atitude negativa para com eles. Se for necessário dizer que eles estão interferindo demais na vida de vocês, deixe que o filho ou a filha diga isso. Talvez seja conveniente que os dois falem juntos, mas o parente sanguíneo é que deve expor esta situação. Lembra quando eu falei dos limites? Eles são importantes e eles precisam ser colocados. E às vezes as pessoas não têm a percepção e extrapolam os limites. Quando isso acontece, geralmente quem tem que falar com o pai e com a mãe é o parente, é o filho ou a filha. Porque se, por exemplo, eu for fazer uma reclamação ao meu sogro e à minha sogra, isso ao invés de resolver pode trazer um problema maior. Mas se eu conversar com a Carla e falar: Carla, olha, eu não estou gostando disso, troca uma ideia com teu pai, troca uma ideia com a tua mãe, ajusta isso daí porque isso não está bacana. E até mesmo eles vão entender de forma melhor, porque é importante que o parente sanguíneo é que deve expor essa situação para que não haja nenhum problema. Isso é um erro que muitos cometem. Veja, pensando ainda na questão do amor, da atenção e da amabilidade no trato com os nossos sogros e sogras, com os familiares do nosso cônjuge, nós vamos ver que no Sermão do Monte, Jesus fez, entre outras coisas, a seguinte recomendação: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Mateus 7,12. Como você quer ser tratado? O que você espera
das outras pessoas em relação a você. Faça o mesmo para elas. Pode ser que elas vão entender perfeitamente e tratá-lo ou tratá-la exatamente como você gostaria de ser tratado. Esta recomendação aplica-se também à maneira como você deve tratar os parentes do seu cônjuge, essa recomendação de Jesus no Sermão do Monte. Se você quer que o seu cônjuge trate bem seus parentes, então trate bem os parentes dele, como você quer que ele trate os seus. A sua sogra é a mãe do seu cônjuge, portanto deve ser considerada ou tratada como a sua própria mãe. O seu sogro é o pai do seu cônjuge, então ele precisa ser tratado e respeitado como o seu próprio pai. Os irmãos do seu cônjuge devem ser considerados como seus próprios irmãos. Gente, eu sei que tudo isso, às vezes, dentro de algum contexto familiar, de algumas dificuldades que as famílias vivem, é muito difícil. Mas eu conheço muitas famílias que isso acontece e vai muito bem. A minha família, por exemplo, eu louvo a Deus porque isso acontece bem. A Carla não tem dificuldade com os meus irmãos, sabe? Eu não posso dizer que eu não tenho dificuldade com os irmãos da Carla, porque a Carla é filha única. Mas eu tenho um bom relacionamento com o meu sogro e com a minha sogra. E graças a Deus por isso, da mesma forma, a Carla tem um bom relacionamento com o meu pai e com a minha mãe. E isto sempre foi algo muito bom no nosso casamento, porque nós conseguimos transitar dentro dos dois contextos familiares de forma tranquila. Nós constituímos a nossa família, eu, Carla e os nossos filhos, mas nós transitamos de forma harmoniosa na família de ambos, sem ter nenhum problema. É claro que isso exige esforço, é claro que isso exige atenção, é claro que isso exige amor, é claro que isso exige, claro, um esforço muito grande sempre de ambos os lados dos cônjuges. Eu quero concluir esse texto, esse tema, da seguinte forma: uma das maiores fontes de ajuda com que o marido e a esposa podem contar são com os seus familiares. Eles costumam ser as únicas pessoas que permanecem ao nosso lado nos momentos difíceis. Quando as famílias estão muito bem resolvidas, essas pessoas estão sempre ao nosso lado nos momentos difíceis. Eles costumam ser essas pessoas que nos dão apoio, que nos ajudam. Por tudo isso, marido e esposa devem construir um bom relacionamento com seus familiares. Gente, é necessário ter um esforço. Uma das maiores fontes de alegria para o marido e esposa é um bom relacionamento com seus familiares. Poucas coisas são tão agradáveis como uma reunião em família. Gente, é verdade ou não é? Não é bom fazer um churrasco, um almoço, um encontro, onde todo mundo pode estar junto, compartilhar, dar risada. Diferenças acontecem, mas resolva. E tenha um bom relacionamento entre as famílias. Sabe, faça um almoço, chama a sogra e o sogro, chama seu pai e sua mãe. Sabe, um lance descontraído, vão para a praia junto. Sabe, curtam coisas juntos. Porque isso vai fazer muito bem aos nossos filhos. São as pessoas da nossa importância, são as pessoas que fazem parte do nosso sangue, é a família que Deus nos deu. Essa família nós não escolhemos, Deus é quem nos dá essa família, então nós não podemos desprezar. Agora você escolhe o cônjuge, viu? E quando escolher o cônjuge, vocês que ainda estão na caminhada para casar, saiba que você está escolhendo a família dele também. Então pare, preste muito bem atenção onde é que você está entrando. Porque é impossível depois ter um bom relacionamento quando você não gosta da sogra, não gosta do sogro, não gosta dos cunhados e cunhadas. Isso traz problema para dentro do seu casamento. Então, às vezes, se nós observarmos algumas coisas antes mesmo do casamento, alguns casamentos nem teriam acontecido, na verdade. Mas já que aconteceram, agora é hora de olhar para Deus, pedir a ajuda de Deus, para que possamos ser firmes e fortes nessa caminhada conjugal, respeitando, amando e tendo um bom trato com os nossos familiares, tanto da esposa quanto do esposo. Uma frase para poder pensar: quando os filhotes estão em condição de voar, a águia desmancha o ninho para obrigá-los a voar. O lar paterno é o nosso ninho,
Mas a partir do momento em que construímos a nossa própria família, ele deve ser considerado como um ninho desmanchado. Sabe o que as águias fazem? Porque alguns dos seus filhotes às vezes insistem em voltar para o ninho. Mesmo o ninho já está ali numa situação precária, porque a águia mãe desmanchou para aquele filhote voar e seguir sua vida. Mas quando o filhote insiste nisso, ela pega espinhos e enche aquele lugar, aquele ninho já destruído, de espinhos, para que o filhote não volte. Atenção homem, atenção mulher, atenção marido, atenção esposa. Quando vocês se casaram, o ninho foi desmanchado. Lá não é mais o lugar que você deve estar de forma a abandonar o lar em detrimento do velho ninho que já foi desmanchado. Não. Agora é hora de fortalecer os laços, de crescer em conhecimento, em maturidade, em força, em saúde conjugal com a mulher ou com o homem que Deus te deu. Esta é uma lição, assim, prática, muito tranquila, mas saiba de uma coisa: se nós não observarmos, se colocarmos em prática, nós poderemos colher muitas consequências negativas no nosso lar. Pare e preste atenção nisso. E fortaleça a sua vida conjugal. E tenha um casamento feliz para a glória de Deus. Com isso, você ensina muitas coisas boas aos seus filhos. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus fortaleça a nossa caminhada conjugal a cada dia. Eu peço isso em nome de Jesus e que as nossas famílias sejam fortalecidas para a honra e glória do Senhor. Um grande abraço, fique na paz do Senhor e até a nossa próxima aula em nome de Jesus.